suspensão temporária dos testes da vacina da Johnson & Johnson. Desculpa, gente, eu emendei um assunto no outro, porque correu aqui para mim as informações na sequência, mas a gente muda agora então de assunto para falar sobre esse tema, que já foi destaque logo no comecinho da edição das 10, quando a gente falou sobre essa interrupção e como isso pode impactar o andamento dos testes clínicos. O Brasil faz parte desses testes, com vários voluntários sendo testados, e por isso a gente conversa com o Antônio da Anvisa para entender melhor o que sabemos até aqui. A Anvisa confirmou mais cedo que o voluntário que sofreu esse efeito adverso, o motivo para a suspensão do estudo aconteceu no exterior. Mas, Antônio, o que a gente sabe? Eu sei que aqui no Brasil, 12 voluntários no Rio de Janeiro que já tomaram essa vacina. De fato, não estamos de forma alguma conectados com esse efeito adverso. O que o senhor pode contar para a gente até aqui? Seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Eu acho que a mensagem principal é: já passamos por isso antes. Tivemos também um evento adverso. Levando em consideração essa experiência que já tivemos com a outra vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, a suspensão deve ter mais ou menos aquele tempo? Existe uma média de tempo em que esses episódios acontecem, até esse comitê independente fazer toda a avaliação? Ou isso é impossível da gente mensurar neste momento? Primeiramente, é importante lembrar que eventos adversos graves podem e acontecem, podem acontecer e acontecem. Informação aqui do próprio laboratório que as inscrições online também, para que você se voluntarie para participar dos testes, houve uma pausa nessas inscrições por conta desse efeito adverso. Essa pausa influencia, impacta de alguma forma os voluntários aqui no Brasil? Essa lista de 7 mil voluntários já está fechada, não está, já que tivemos pelo menos 12 brasileiros já que receberam a dose dessa vacina nesse estudo clínico. E se isso está fechado, se isso vai ser suspenso também, como é que isso mexe com a nossa vida aqui em relação a esse teste? Essa suspensão que ocorreu, ela faz parte das medidas de... Antônio, o senhor já reforçou aqui que esses 12 voluntários brasileiros que receberam já uma dose dessa vacina em desenvolvimento pela Johnson & Johnson, nenhum deles teve qualquer sinal de reação adversa, né? Mas no caso desse voluntário do exterior, que levou à suspensão desse estudo temporariamente, quando você fala de uma reação adversa grave, a gente consegue entender melhor do que se trata essa reação adversa e se ela estiver relacionada à vacina, o que não aconteceu com o episódio da vacina de Oxford. Isso pode tornar a pausa mais prolongada? Sim, se for estabelecido pelo comitê independente. Antônio, para a gente fechar, o senhor já comentou aí sobre as 4 vacinas, né, os 4 protocolos que estão em andamento aqui no Brasil, do qual o Brasil faz parte, né, nessa fase mais avançada dos testes clínicos. Qual que é a expectativa da Anvisa? Eu sei que vocês vêm reestudando a agilidade nas aprovações, sem, claro, comprometer a segurança dessa liberação. Qual que é a tua análise desse momento em relação a prazos dessas 4 vacinas? Qual que está no horizonte mais próximo para vocês? Dá para você adiantar para mim alguma coisa do que se tem no momento em relação a esses 4 estudos no Brasil? A análise que fazemos é uma análise bastante... Demais ao Antônio Barra, que é diretor-presidente substituto da Anvisa, por esse tempo aqui na edição das 10, num dia em que a gente se pergunta mais uma vez, né, como é que esses eventos podem impactar toda a nossa ansiedade e expectativa em relação a essa vacina. Nosso abraço ao senhor aí, até uma próxima. Muito obrigado e agradeço, em nome da Anvisa, mais essa oportunidade. Deputado Fábio Tradi, ele que é relator daquela proposta de emenda à Constituição que prevê prisão após condenação em segunda instância. Parlamentares querem a volta da discussão dessa PEC no Congresso, lembrando que esse tema acabou ganhando uma nova força após a soltura do traficante André do Rep, que já tem condenação em segunda instância, mas cumpria prisão preventiva. E agora a pergunta da nossa comentarista Ana Flor. Ana. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua presença aqui. TV prisão após condenação em segunda instância. O deputado Fábio Tradi. Deputado, seja muito bem-vindo. Participa aqui o nosso time com a chegada da Júlia do Ailib. Júlia, bom te ter com a gente aqui também. Deputado, vamos lá. Começando pela tramitação dessa PEC. Tudo parou, né? As comissões foram paradas por conta da pandemia desde março deste ano, mas diante da urgência de tantos temas, inclusive essa PEC que vem sendo discutida no Congresso Nacional, como é que está a volta das discussões? Sei que há um novo pedido de vocês para que esse assunto volte, a comissão volte a trabalhar, ainda que remotamente. Quais são as dificuldades que vocês estão tendo agora?
Bom dia, Aline, bom dia, Ana Flor, Valdo Cruz, Júlia do Ailib, é um prazer conversar com todos vocês. Realmente, Deputado Fábio Tradi continua aqui conosco, ele que é o relator da PEC, que prevê, então, a prisão após condenação em segunda instância, assunto que voltou aos holofotes por conta da soltura do traficante André do Rep.